Boa noite, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine, nos enche o coração de amor e de paz. Estamos aí, nesse domingo para mais um estudo do Amigos do Caminho. Conforme o nosso combinado aí, nós estamos pegando o livro do Apocalipse para estudar, para conversar sobre ele. Um estudo demandaria mais tempo e mais capacidade que nos falta, E a gente está tentando passar os capítulos do livro, do Apocalipse, para a gente poder ter uma visão um pouco mais espiritualizada, entender um pouco mais a mensagem do último livro da Bíblia, à luz da doutrina espírita. Vamos lembrar aí os companheiros e os amigos, que nós estamos aí com o nosso Amigos do Caminho, trazendo aí mensagens, trazendo aí contribuições aí espirituais, com o objetivo de divulgar bons sentimentos, boas emoções, trabalhando aí corações e mentes. Então, conforme a gente já tinha combinado, a gente vai entrar no terceiro capítulo do livro do Apocalipse, para quem quiser nos acompanhar aqui, nós estamos continuando a falar sobre as igrejas, vamos lembrar, fazer uma recapitulação. No segundo capítulo, o apóstolo João, ele manda algumas mensagens para 7 igrejas da Ásia. Nós falamos das 4 primeiras igrejas no último estudo, no último domingo, e hoje nós vamos falar das 3 últimas. Tá? Lembrando que essas igrejas, elas também, além dos lugares físicos que elas representavam naquela época, das comunidades cristãs nascentes ali, no primeiro século do cristianismo, elas representam momentos históricos do cristianismo. Tá? Então, cada uma das igrejas, além de representar um momento histórico daquela época, uma situação daquela época, também vai trazer para a gente a representação do momento espiritual pelo qual a humanidade está passando. E nós vamos falar hoje da igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? São 3 igrejas da Ásia, vamos lembrar que, espiritualmente falando, a Ásia é a representação da espiritualidade. O mundo ocidental e oriental, no ocidente nós temos aí o desenvolvimento da razão, e no Oriente nós temos os comportamentos do ponto de vista do espiritual, do emotivo. Nós vamos lembrar que a dualidade ela caminha conosco no nosso processo de evolução. Então o quente, o frio, o dia, a noite, baixo em cima, certo, errado, bem e mal, são mecanismos de percepção que a gente tem da realidade. Nós precisamos ali ter o contraditório, até mesmo para a gente poder se situar, a gente poder estar ali preparado para entender nosso próprio processo de evolução, nosso próprio processo de crescimento espiritual. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos com o objetivo de nos ajudar a encontrar ferramentas de autoconhecimento, para a gente também trabalhar o nosso espiritual, trabalhar a nossa melhora, trabalhar o nosso crescimento enquanto ser humano, com vistas aí a ter uma vida melhor, em vários aspectos, não só físico, mas também no espiritual. Mas vamos lá no texto. Então, lá no capítulo 3 do livro do Apocalipse, o João, o apóstolo João, ele vai continuar o seu relato. Vamos lembrar que foi pedido para ele que ele escrevesse 3, várias cartas, são 7. E aqui nós vamos falar das últimas 3 que ele vai escrever, tá bom? Boa noite aos que estão chegando aí, só para a gente se localizar. Nós estamos falando do capítulo 3 do Apocalipse, esse aqui mesmo da Bíblia, ó. Quem quiser olhar, tá aqui na Bíblia mesmo, ó, Bíbliazinha, à luz da doutrina espírita, tá certo? Nós vamos tentar aqui conjugar os conceitos do Apocalipse com as verdades espirituais, com o conhecimento espiritual. Falar verdade é meio arrogante, A gente pode falar com o conhecimento espiritual que nós já temos até hoje, porque a gente sabe que todo conhecimento espiritual ele é progressivo. Então ele começa assim, ó. A igreja de Sardes, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Conheço as tuas obras e sei que tens a reputação de que vives, porém estás morto. Sê vigilante e confirma os restos que estão para morrer, porque não acho as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste.
Observa e faz penitência, porque se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei a ti. Tens, porém, algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes, e irão comigo vestidas de branco, porque são dignas disso. Aquele que vencer será assim revestido de vestiduras brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, né, para a gente poder entender, a espiritualidade está mandando uma carta, né para essa comunidade da igreja de Sardes, e que ela tem materialmente algumas características para a gente pensar aqui. Primeiro, a igreja de Sardes era a igreja das mais ricas daquela época. Eles tinham a região de Sardes, uma região muito conhecida pelo fluxo de pedra preciosa, né, de valores, e a igreja de Sardes era constituída principalmente de pessoas com muita condição financeira naquela época, pessoas ricas, poderosas, né? A igreja de Sardes ela tinha uma opulência financeira muito grande, entretanto, né, ela era uma igreja que era morta no sentido espiritual da coisa. Então aqui a igreja de Sardes na época, né, que o João escreve a carta. E a igreja de Sardes ela é um paralelo ao quê? A igreja de Sardes é a representação da igreja católica da Idade Média. Uma igreja rica, cheia de valores, porém morta do ponto de vista espiritual. E é interessante que quando Jesus ele fala da igreja de Sardes, ele ressalta, né, que parece que está tudo muito bem, né? Aqui, ó, tens a reputação de que vives e estás morto. Olha o que ele fala. Todo mundo acha que está vivo, mas na verdade você está morta. É o retrato da igreja da Idade Média. É uma igreja com muita riqueza, com muito poder, né, com muitos exércitos. Né, a igreja tinha exércitos, tinha protetorados, a igreja tinha uma condição militar muito forte, né, tinha as cruzadas, aquela coisa toda. Entretanto, né, do ponto de vista espiritual, a igreja de Sardes estava morta. Ou seja, era uma igreja que, espiritualmente falando, ou seja, o momento da Idade Média é um momento em que a espiritualidade estava morta. A igreja havia se tornado uma grande instituição, né? Um grande aglomerado de poder material, de poder financeiro, né? De beleza exterior. Né? Foi a época das obras de arte, dos grandes artistas. Né? Foi a época do início do Renascimento, ali, com o Michelangelo, o Leonardo, né? Donatello. Né? Não é Tartaruga Ninja não, tá, gente? São os pintores renascentistas. Tá? O Rafael também, né? O Rafael Sanzio, né? Que faz, para mim, é o maior pintor que já existiu. Tá? Eu acho as obras dele mais bonitas do que as do Leonardo e do Michelangelo, né? Do ponto de vista de pintura, tá, gente? Para mim, as do Rafael são mais bonitas. Foi uma época que havia muita beleza exterior, havia muita aparência, havia muita riqueza, havia muito poder, mas havia um vazio espiritual muito grande. E foi nessa época, né, na Idade Média, que a espiritualidade colocou no mundo a figura do Francisco de Assis. O próprio João aqui do texto, né, que retorna à matéria, que renasce para trazer, né, novo sangue a uma igreja que estava aparentemente morta. Mas é interessante que mesmo, né, nesse momento em que as trevas, né, que a turbulência e que o espiritual estava como que paralisado, né, representado aqui pela igreja de Sardes, olha só o que Jesus fala aqui. Ó. Tens, porém, algumas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Olha que interessante. Jesus está falando aqui, né, que mesmo nesse momento muito difícil que a igreja estava passando, existiam algumas pessoas que não contaminavam as suas vestes. Isso é muito interessante. E irão comigo vestidas de branco, porque são dignas disso. Irão vestidas de branco, o que isso quer dizer? São pessoas que não se corromperam dentro daquele meio. Então nós vamos ter ali vários personagens dentro da história da igreja que realmente honraram a fé cristã. O Francisco de Assis, que a gente falou, Clara, Teresa d'Ávila, né, Antônio de Pádua e vários outros, muitos personagens que vivenciaram o evangelho na prática, mesmo nesse momento e mesmo dentro desse contexto de uma igreja de aparência.
né? Então, hoje, trazendo isso um pouquinho para a gente hoje, nós temos que ver, né, quais são as questões da nossa vida que são realidade, que são aparência. Quais são as questões da nossa vida que realmente são espiritualidade e o que é, né, que nós temos aí caminhado aí e que tem nos envolvido de maneira apenas aparente, né? Apenas para inglês ver, como se diz, né? O que na nossa caminhada espiritual é real e o que está morto, né? E Jesus fala isso, ó, aquele que vencer será assim revestido de vestiduras brancas. Então Jesus fala assim, ó, mesmo no momento em que a superficialidade está muito forte na nossa época, né? Nós vivemos uma era da superficialidade, né? Mesmo nesse momento, aquele que vencer, né, caminhará com ele. Então nós temos que nos preparar para sair do campo da ilusão, né, e trabalhar a nossa intimidade naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno. Então elas são coisas para a gente se pensar. Então essa igreja, a igreja de Sardes, representa uma igreja muito rica, muito poderosa, porém morta nas obras. Mas mesmo nesse ambiente, algumas pessoas ainda estão buscando se espiritualizar. É o retrato da igreja da Idade Média. Tá? Agora, nós vamos falar, né, da próxima igreja, que é a igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor profundo, né? Filos é amigo, amizade, né? Delfia é profundo, ou seja, grandes amigos, amor profundo, amizade profunda, tem várias traduções aí. A igreja de Filadélfia, ela representa a reforma protestante. Tá? A igreja de Filadélfia, a sexta igreja, ela representa o movimento, né, da reforma protestante que nasceu, né, porque o amor profundo, que é a característica da igreja evangélica, né, estou pegando aqui os pontos positivos, né, é o amor, né, é o calor humano que se trabalha ali, né, é uma coisa que tem que ser admirada assim. Né? E olha só o que ele fala aqui. Ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: e isso diz o santo e o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, mesmo assim guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Olha que interessante, né? Então a igreja de Filadélfia é o que? É o momento em que acontece a reforma protestante. Tá? A igreja de Filadélfia é o momento em que, né, reencarna outro enviado de Jesus, né, outro espírito que vem em nome do Cristo para fazer um trabalho, né, alguns séculos depois de Francisco. Jesus vai lá e chama Paulo de Tarso, né, e fala para o Paulo para ele nascer na Europa, renascer, né, onde ele vai nascer como Martinho Lutero. E lá na Europa, né, ele vai desenvolver a reforma protestante. Né, ele vai ter lá os seus acertos e seus erros. Entretanto, ele vai reencarnar com a proposta de resgatar, né, o Evangelho no sentido da sua teologia, do seu entendimento, né, da sua compreensão profunda, da sua exegese, como se diria, seu debate, da conversa, né, vai levar o evangelho para dentro da universidade, as pessoas vão discutir, vão falar, vão questionar, né, vai nascer de todo um movimento de renovação que vai até tocar a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, vendo essa reforma nascendo na Alemanha, né, com Lutero e com outros, apesar do Lutero ter precursores, por exemplo, John Hus, né, que foi um grande precursor dessa reforma, a Igreja Católica ela vai reagir a essa reforma com uma contra-reforma. E isso vai fazer o quê? Vai haver uma movimentação do conhecimento espiritual. As pessoas vão começar a debater. A filosofia espiritual nunca nunca caminhou tanto quanto naquela época. As pessoas vão começar a discutir, a falar, vão desenterrar lá os livros do Tomás de Aquino, vão lá desenterrar lá as obras do nosso outro irmão, esqueci o nome dele lá, de Hipona, o bispo de Hipona, esqueço o nome dele, Santo Agostinho, né? Então ali vai ser um momento de debate, de conhecimento, de construção, né? O próprio Lutero, ele é professor universitário, né? Ele está lá em Esbjerg, né? E ele está lá trabalhando, ele está lá aprendendo, ele está discutindo, ele está questionando. Então vai ser um momento novo ali para a igreja. E vai ser uma igreja, olha só, Jesus ainda fala para eles, ó, porque tendo pouca força, mesmo assim guardaste a minha palavra e o meu nome. Olha só que interessante. Né? O início do movimento protestante
ele vai enfrentar uma montanha, né, um colosso gigantesco, né, revivendo lá a passagem bíblica do Davi e Golias, né, que é a Igreja Católica. O Lutero vai enfrentar praticamente sozinho a Igreja Católica na Alemanha, apesar de que o Lutero ele conta com muitos amigos. Né? O Lutero ele vai ter lá, né, principalmente alguns companheiros que encarnam lá na Alemanha, que vão ser meio que a proteção dele ali. Né? Muitos nobres, muita gente poderosa, né, que se afeiçoou profundamente a ele e que não permitiu que a Inquisição, que a Igreja Católica botasse a mão no Lutero ali naquele momento. Mas a Igreja de Filadélfia, então, ela representa esse desejo de fazer o certo, né? Esse reacender da chama evangélica, da pregação, do ensinado, fala de Jesus, da Bíblia. Se Francisco de Assis trouxe o evangelho vivido na prática, o evangelho do amor, do toque, do olhar, da compreensão, do entendimento, o evangelho que vai até o leproso e o abraça, o evangelho que carrega no colo, que ama a natureza, né? O Paulo de Tarso, né, o Lutero, trouxe de volta o quê? O evangelho do raciocínio, o evangelho da prédica, da conversa, né, da filosofia, do pensar no Cristo, né, do vibrar mentalmente em torno das ideias de Jesus, do questionar aquilo que Jesus faria ou não faria. Né, e por isso a reforma protestante ela se espalhou pelo mundo. Né, levando aí, é claro, a milhares de interpretações, milhares de novas formas de se ver o evangelho, algumas boas, né, outras nem tanto, mas né, a gente não pode negar que houve ali uma grande transformação. Olha só, vamos continuar. Eis que eu te darei da sinagoga de Satanás os que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Judeu aqui é a representação de espiritualizado. Tá? Então, o que a espiritualidade está falando aqui para a reforma protestante? Ela vai nascer dentro da sinagoga de Satanás, ou seja, vai nascer dentro do ambiente da igreja, né? E ela vai levar todos aqueles, né, a se dividirem, ou seja, entre aqueles que são do Senhor e aqueles que são de Satanás. Tá? Não quer dizer que todo mundo que abandonou a Igreja Católica é bonzinho e todo mundo que ficou é mau. Não é isso. Na verdade, com a reforma, as pessoas vão passar a ter que se posicionar espiritualmente. Né? Se os protestantes estavam exatamente questionando um monte de questões, né? um monte de questões, é redundância pura. Né? Eles estavam questionando o comportamento da Igreja Católica, que estava vendendo indulgências, que estava falseando o evangelho em nome de poder, de riqueza. Os próprios que continuaram dentro da igreja começaram a questionar isso também. Falaram, não, nós temos que mudar. Nós temos que sair dessa onda. Nós temos que parar de trabalhar em torno do dinheiro, da violência, da guerra. Então houve um movimento de se pensar a própria igreja, enquanto aqueles que deram conta de ficar tentaram reformar a igreja por dentro, e aqueles que saíram construíram uma nova visão espiritual dentro da reforma ali, junto com o Lutero e com tantos outros que vieram naquela época, certo? Ele fala assim, ó, eis que farei com que eles venham e se prostrem aos seus pés. Conhecerão que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei na hora da tentação, que virá a todo mundo para provar os habitantes da terra. Eis que venho brevemente. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante, né? Jesus fala exatamente daquilo que os evangelhos mais gostam, que é a questão da escatologia, a ideia da volta de Jesus, né? Eis que venho rápido, né? Ou seja, havia ali uma sensação de urgência, nós temos que fazer, nós temos que acontecer, Jesus está voltando, então eu tenho que me reformar, eu tenho que me transformar. E Jesus fala assim, ó, guardem os seus valores. Por quê? Porque sempre que nasce um caminho espiritual novo, a tendência é o quê? Ele começa muito iluminado e depois ele começa a se corromper. Porque os erros das religiões são sempre os mesmos. Né? Seja a religião dos antigos deuses lá, dos romanos, seja a Igreja Católica, seja a Igreja Evangélica, seja a doutrina espírita, seja a religião do fulano de tal da esquina. Muitas vezes aquilo inicia com uma energia de renovação e transformação muito grande, e aí depois vem as primeiras tentações. A questão do dinheiro, do poder. Se a gente for analisar, eu lembro que a gente estava até conversando isso no grupo com o pessoal, o Lucas fala pra gente que todo despertar espiritual ele acontece da seguinte forma. A gente começa aquele despertar,
E aí vem, em primeiro lugar, as dificuldades. Né? Vem um monte de prova, dá tudo errado, você não tem dinheiro, você vai fazer culto no lar, a visita chega na sua casa, você vai fazer culto no lar, acaba a luz, alguém te liga, né? Chegou o dia lá de você fazer a visita no asilo, você não pode ir porque o carro quebrou, porque o ônibus atrasou, né? Dá tudo errado. É o primeiro momento. O segundo momento, né, de prova é o momento da facilidade. Tudo começa a dar certo. Né? Você ganha aquele emprego que você estava querendo há muito tempo, você arruma uma namorada bonita que você estava esperando há 10 anos, você arruma o namorado lindo que você queria, e aí o que acontece? A facilidade também começa a te atrapalhar. Né? Porque a namorada liga para você e fala assim, mas você vai me deixar aqui sozinha para ir lá para casa espírita? Aí o namorado fala assim, mas hoje, logo o dia que a gente tem para ficar junto, você vai lá para aquele asilo? Né? E isso é um fenômeno que acontece também com as religiões. Observe. Né? De início, né, todo trabalho espiritual começa pequeno, esmagado, sofrido, mas muito iluminado. Nós vemos ali o esforço, o trabalho, o movimento no bem. E aí o que acontece? Num segundo momento, né, depois que chegam muitas provas, muitas dores, uma dificuldade, a perseguição, né, o que vem? Começa a vir a facilidade. Aí os poderosos começam a apoiar, né, o que aconteceu com a reforma. Né? Os governantes da Alemanha viram que o Lutero estava se separando da igreja. O que eles falaram? Vamos abraçar esse cara. Por quê? Porque na hora que a gente abraçar o Lutero, nós vamos parar de pagar imposto para Roma. Olha que beleza, o dinheiro vai ficar todo aqui na Alemanha. Então esse cara ele é o nosso sustentáculo para a gente parar de pagar imposto para o Vaticano. E aí o que aconteceu? A Alemanha, enquanto governo, entrou junto, né? O Delfim, né, que era o líder religioso, o líder político da Alemanha, ele apoiou o Lutero, né? E a pretexto de apoiar o Lutero, ele rompeu relações com o Vaticano. Fazendo isso, o que aconteceu? Ele parou de pagar imposto. Né? E aí o que aconteceu? Veio um primeiro momento ali de facilidade, lembra do cristianismo primitivo? Os cristãos, né, todos lá sendo perseguidos, massacrados, né? E aí veio o Império Romano e falou, não, a partir de agora o cristianismo é a religião do Império Romano. Os cristãos falaram, nossa, que beleza, não vão ser mais perseguidos, vocês não vão ser mais perseguidos. Mas agora quem manda aqui são os sacerdotes que eram sacerdotes lá de Júpiter, de Netuno, dos deuses romanos e gregos. Né? Aí houve um preço que foi pago muito grande. Aí o que aconteceu? O cristianismo teve que começar a contemporizar com o quê? Com o poder, com os líderes. Né? O cristianismo da simplicidade das pessoas humildes virou o cristianismo dos reis, né? Das decisões que tinham por objetivo atender interesses escusos. A mesma coisa aconteceu com a reforma protestante. No primeiro momento foi um movimento libertador, transformador. Né? Aí entrou o governo alemão junto com o negócio, viu naquilo uma oportunidade, e aí começaram a aparecer reformas em todos os lugares, em vários lugares. Né? O Henrique VIII lá da Inglaterra, lá, se não me engano, ele também desejou ter a própria igreja dele, ele fundou a igreja anglicana, né? Com o mesmo objetivo. Né? Fingiu lá que o problema dele era casamento e não era nada daquilo, ele queria cortar a mesma relação com a igreja católica. Né? E isso foi pipocando. E o que aconteceu? O movimento abraçou o poder, né, a riqueza. E aí nós vamos ver hoje, né, o reflexo disso. Todas as vezes que alguma situação, que algum trabalho espiritual abraça o poder material e o dinheiro, né, perde-se muito. A pretexto de se preservar aquele trabalho, muitas vezes o que acontece são aceitas posições, são aceitas situações inexcusáveis, né, que acabam por afastar toda aquela energia de início para poder repetir. Ou seja, assim como na gente, todo movimento espiritual também é atacado. Né? Em primeiro lugar com a dificuldade, em segundo lugar com a facilidade. São duas provas, tanto de instituição quanto da religião em si, né? Quanto do ser humano. Nós sempre vamos passar por isso. Despertou espiritual, quer trabalhar para Jesus, vai vir dificuldade. Passou pela prova da dificuldade, vai vir a segunda prova, que são as facilidades a pretexto. A pretexto de você vai ter facilidade. Né? Então nós temos que ficar de olho aberto para isso aí, porque é uma prova muito difícil. Né? E a doutrina espírita também está passando por isso. Né? A pretexto de o poder, o dinheiro, né? A riqueza, vai tomando conta, né? O caminho mais fácil,
né, o caminho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Aqui, ó, Filadélfia, aqui, ó. Ao que vencer, falo-ei uma coluna no templo do meu Deus, e não sairemos jamais fora, e escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. Olha que interessante, né? Jesus aqui ele fala aqui que aquele que ficar firme, ele vai ser uma coluna, né? Ou seja, quando nós despertamos e nos mantivermos em equilíbrio espiritual, nós vamos dar sustentação para aqueles que estão à nossa volta. Porque a nova cidade, a nova Jerusalém, né? Jerusalém quer dizer terra da paz. Jerusalém, né? Salém quer dizer paz. Depois virou Shalom, né? dos hebreus lá. Foi Salém virou Shalom. Ele fala assim, olha, a nova Jerusalém desce do céu. E vamos lembrar o que é céu? Céu é a nossa consciência. Se a nova Jerusalém desce do céu, né, a verdadeira conquista espiritual, a verdadeira libertação, está na consciência tranquila do dever cumprido. Lembra do André Luiz lá no livro Nosso Lar? Né? Verdadeira felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. A Jerusalém que desce do céu, vocês vão ficar esperando aí Jesus descer, né? Jesus já dá uma dica para eles, vocês vão esperar demais. Né? O importante é a Jerusalém que desce aqui, ó, dos céus, da consciência, da intimidade, do sentir. Né? Mas tá todo mundo caladinho aí, gente. Eu tô até com medo aqui de estar falando um monte de bobagem aqui, ó, né? O pessoal tá aí num silêncio, né? E tem que interagir mais aí, gente. Nem que seja pra falar que tá ruim, tá? Mas vamos interagir aí, pessoal, tá? Porque a gente precisa saber o que vocês estão achando, se tá dando para entender, tá bom? Tudo bem? Os que chegam agora, né? Nós estamos falando aí do Apocalipse capítulo 3. Agora nós vamos para a última igreja, tá? Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. Tá, nossa, meia hora, ainda dá, nós temos 30 minutos ainda para falar da Laodiceia. Né? Nós falando da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, né, é uma igreja bem interessante, tá? Porque ela ficava numa região termal, é uma região de águas quentes, mas também de águas salobras. Né? E a igreja de Laodiceia representa quem? Nós hoje. Todos aqueles que buscam se espiritualizar, né? Todos aqueles que buscam despertar, da consciência superior, né? Representa a doutrina espírita, representa os caminhos espirituais do hoje, o cristianismo todo. Né? Quando a gente fala que é só a doutrina espírita, a gente fecha. E não é. É todos nós que estamos vivendo esse contexto de espiritualização no século XXI. Olha que interessante que a igreja de Laodiceia. Vou ler aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o que é princípio das criaturas de Deus. Então Jesus já fala, é testemunha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo aí. Conheço as tuas obras. Jesus já começa falando, estou sabendo que vocês estão arrumando aí no plano físico. Estou sabendo. Campanha do quilo, cesta básica, né? Ajudar a ler, trabalhar no bem, né? Evangelização infantil, que eu vi a Verônica entrando aqui, lembrei disso, né? Trabalhadores da Seara de Jesus, conheça as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Então Jesus sabe das nossas obras, mas ele está falando, ó, nós não somos nem frio nem quente. Oxalá, né? Ou seja, né? Queria que fosse frio ou quente, mas porque és morno, nem frio e nem quente, começar-te-ei a vomitar da minha boca. Olha que interessante. Então Jesus sabe que nós temos um monte de potenciais. Nós estamos trabalhando bem, nós queremos, nós fazemos, nós acontecemos, nós temos tecnologia, e nós fazemos caridade, mas nós estamos o quê? Mornos. Nós não estamos nem frio, nem quente. O ideal é ser quente, né? Porque o calor, a transformação, né? Mas ser frio também é bom de certa forma, porque quem está frio, ele só tem uma opção, que é esquentar, ou seja, ele tem que mudar. Quando nós estamos mornos, nós estamos acomodados com a nossa posição espiritual. Nós estamos acomodados às nossas conquistas, né? E achando que nós estamos fazendo demais. Nosso estado espiritual atual fala assim, nossa, eu conheço coisa demais. Eu já sei que eu conheço o doutrina espírita, eu li os livros do Chico, eu li as obras do Kardec, eu sei tudo lá sobre o que o Emmanuel fala, eu estudo Consolador, só preciso disso.
Eu vou lá uma vez por semana na casa espírita, faço minha caridade, dou lá minha cesta básica, né? Tô perfeito. É só sair daqui e ir para as esferas iluminadas. E Jesus fala assim, ó, não é quente nem frio, você está morno, meu filho, você está paralisado. Né? Lembro da historinha do Chico, quando o Chico está indo para casa espírita, né? Ele passa lá perto do boteco, ele passava na porta do boteco e aí um dia ele virou e falou para o amigo dele, aí, ó, nós estamos indo para casa espírita todo dia e esses companheiros que estão aqui bebendo, fumando, fazendo esse tanto de coisa errada aí, nós estamos indo para casa espírita. Aí o Emmanuel aparece para ele e fala assim, Chico, você está falando dos nossos irmãos, olha lá, mano, eu estou indo para casa espírita fazer caridade, esse pessoal aí só fica no boteco aí o dia inteiro. Aí o Emmanuel falou assim, olha, na última encarnação, esse grupo de pessoas que está jogando bilhar, bebendo cerveja no boteco, eles eram um bando de piratas que viviam de assolar, né, pelos mares aí, matava, estuprava, roubava, fazia tudo que é barbaridade. Hoje, eles só bebem a cachaçinha deles ali e jogam bilhar, ou seja, eles tiveram uma evolução estupenda. Largaram a violência, o crime, o estupro. Então, do nosso ponto de vista aqui, Chico, eles estão evoluindo. E você, o que você está fazendo diferente da sua última encarnação? A última encarnação sua, você ficava lá rezado do mesmo jeito. O que você melhorou? Né? Aí o Chico, né? Porque ele se comparou, né? Então o Chico estava morno ali, ó, a igreja aqui de Laodiceia. Vamos continuar. Olha só, aqui, ó. Porque dizes, ó, Jesus falando pra gente, olha só, se não a minha carapuça aqui veste aqui, fica até os buracos do olhinho. Aqui, ó. Porque dizes, sou rico e cheio de bens, de nada tenho falta, né? Tipo assim, sei tudo, domino tudo, entendo tudo, né? Conheço a doutrina espírita, faço caridade, sou o presidente de casa espírita, tô nota 10 fazendo tudo que eu preciso para evoluir. Eba! Aí vem Jesus jogar real pra gente, olha só. Não sabes que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Jesus, né, ele vê o que a gente acha, que a gente é o supra-sumo, que nós estamos aí rebentando a boca do balão de evolução, né? Jesus joga real na nossa cara. Mas joga com amor, né? Porque Jesus, né? Jesus fala com amor, né? Pra fazer, ó, não sabes. Tipo assim, você tá iludido. Não é que você tá fingindo, não, meu filho. Você tá iludido. Olha, não sabes que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Aí ele começa, né? Parece que ele deu uma lambada, né? Ele começa. Aconselho-te a que me compres ouro provado no fogo. Olha que interessante. Jesus fala assim, eu te aconselho a comprar, a que me compres. O que Jesus está falando? Que ele está vendendo, tá? Que a gente compre dele ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é valor verdadeiro. Né? O ouro provado no fogo são os valores verdadeiros. Jesus fala assim, ó, compra de mim valores verdadeiros. Você já sabe onde que tem, né? Começa a trabalhar para te fazeres rico. Né? Então as verdadeiras riquezas são os valores do espírito, do coração, do sentir. Não é a quantidade de coisas que eu faço, e sim como nós fazemos. Né? A gente se cobrar demais é um erro, viu, minha amiga? Como sabemos se estamos evoluindo em relação à última encarnação? Muito simples. Tudo vai para frente. O máximo que a gente pode estar é paralisado, que é o morno aqui de Jesus. Né? Para trás a gente não volta, pode ter certeza. O que a gente tem que pensar é o seguinte: eu estou fazendo aquilo que eu dou conta? Porque nem sempre quantidade é qualidade. Né? Eu estou me tornando uma pessoa melhor, eu estou tentando ser um ser humano melhor. Né? Porque uma coisa é da cesta básica, ajudar, fazer o bem. Isso é muito bom. Né? É importantíssimo. Mas a gente tem que lembrar também por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo para poder atender o meu ego, para falar que eu sou bonzinho, ou eu estou fazendo porque realmente eu estou trabalhando para ver aquele companheiro que está pegando a cesta básica ali como um irmão tão importante quanto eu mesmo. Eu estou fazendo porque quando eu olho para aquele companheiro, eu quero me sentir superior a ele, porque é sempre bom fazer o bem, né, se sentir superior, ou eu estou fazendo porque eu vejo naquele companheiro alguém igual a mim. Né? Então são esses questionamentos que a gente tem que fazer. Né? Por isso acabo me cobrando demais. Tenho receio de estar fazendo pouco. Como eu falei, a questão toda não está na quantidade. Está no móvel das ações. Lembra lá no Livro dos Espíritos? Os amigos espirituais falam uma frase que eu sempre guardo. Intenção é tudo. Né? Então o móvel das nossas ações, aquilo que a gente deseja com o que a gente faz é tudo. Tem gente que dá 1 milhão de cesta básica para aparecer, para ganhar voto.
né? Para ganhar destaque, para tirar foto e pôr no Facebook, né? Tem gente que dá uma cesta básica olhando aquela pessoa porque ela pensa, nossa, a fome que eu sinto ele sente também. Né? Claro que aquele que dá 1.000, aquilo vai contar para ele. Todo ato no bem conta, que fantástico, né? Mesmo se eu estou dando para aparecer, lembra lá do André Luiz, nosso lá. Se eu estou dando para aparecer, conta. Né? Mas quando eu faço aquilo imbuído de um sentimento superior, né? De amor, de compreensão, de afinidade com o outro, né? De empatia, o negócio brilha muito mais. Mas vamos continuar aqui. Olha só Jesus falando pra gente aqui, ó. Roupas brancas para te vestires. Né? Jesus está recomendando a gente fazer umas dicas, ó, a fim de que não se descubra a vergonha da tua nudez. A nudez está exposto, né? É quando nós nos expomos, quando nós nos mostramos tal qual nós somos. A roupa branca, né? O branco é o símbolo da pureza. E a pureza está ligada diretamente ao que nós estamos falando aqui, que são as intenções. Quando nós vestimos as roupas brancas, ou seja, nós trabalhamos a pureza das nossas intenções, nós não vamos ser pegos desprevenidos. Nós não vamos ser pegos com a calça curta, como dizia o meu avô. Né? Nós não vamos ser pegos, né, no flagrante. Né? Nós não vamos ser pegos com a boca na botija. Por quê? Porque quando a gente está com a veste branca, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos imbuídos de intenções puras nas nossas obras. Então, quando eu vou na casa espírita, quando eu vou trabalhar o meu lado espiritual, quando eu vou visitar alguém, que eu vou de coração aberto. Trabalhar isso. É uma conquista. Jesus está falando isso, olha só. Ele continua. E a gatinha não arranha minha cama mais. É uma gatinha muito danada. Né? Hoje eu tô com a gatinha. Tem dia que eu tô com o outro lá. Hoje eu tô com a pequena aqui. Ó. Reclamona. Né? Para de arranhar minha cama. Então vamos lá. Colírio para ungir os teus olhos para que veja. Olha, Jesus fala pra gente, ó, você tá cego, então você precisa de colírio. O que é o colírio, gente? Colírio, né? O que já tinha na época, né? Qual que é a ideia? É uma lente nova para ver os olhos, limpar a sua visão, né? Tirar. Lembra de Jesus falando da trave do argueiro? Né? Quando Jesus fala da trave do argueiro, ele está falando pra gente do quê? Da gente poder se observar melhor. Ele fala assim, ó, passa o colírio no olho que você vai enxergar melhor, meu filho. Sugiro que você faça isso. Né? São sugestões. Aos que Jesus falando, aos que amo, repreendo e castigo. Né? Jesus falando assim, ó, tô falando isso porque eu gosto de vocês, vocês estão no bom caminho, mas acorda aí. Tem, pois, zelo e faz penitência. Eis que estou à porta e bato. Essa frase é bonita, né? Tem até um quadro maravilhoso de um artista muito famoso aí, que ele desenha, né, ele pinta o quadro com Jesus à porta, é famoso, né, tem várias representações diferentes, e é desse texto aqui, ó, eis que estou à porta e bato. Né, e o artista ele captou tanto a essência aqui do texto, que ele faz a porta e a porta não tem maçaneta. Né, não sei se vocês já perceberam isso. Né, e diz a história que quando ele pintou o quadro, ele chamou um amigo dele e mostrou, né, aquela imagem de Jesus lá na porta, né? E aí o amigo dele ficou maravilhado, falou, nossa, fantástico, não? Que quadro, que é isso? Jesus batendo na porta, né? Ele falou que pegou o trecho aqui do Apocalipse, aquela coisa toda, né? E aí o amigo dele falou assim, não, mas tá tudo lindo, só tem uma coisa aqui que eu tenho um problema aqui que eu não tô entendendo muito bem, né? Vem cá, isso aqui é a minha gatinha velhinha. Dá um oi pra eles, gatinha. Olá, essa aqui é a Miauzinha, muito brava, né? O Banguela é o outro que está lá no outro quarto. Né? Ela é velhinha, né? Já tem mais de 11 anos de idade, então ela não gosta de gatinhos novos, ela é meio nervosinha. Mas o que acontece? Né? O amigo dele vira para ele e fala o seguinte, está tudo lindo, maravilhoso, mas falta a maçaneta na porta. Como é que Jesus entra na casa sem a maçaneta? Ele falou assim, a maçaneta do lado de dentro. Né? Então Jesus, né, ele vai entrar quando a gente abrir. Né? Tem até uma música muito linda do Padre Zezinho, né? De porta em porta, desejo entrar. Né? Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Não tem assim uma música gregatória linda? Quando era coroinha, quando era minha coroinha. Eu adorava essas músicas assim. Né? Você tá reclamando? O que você quer? Você quer descer? Dá um tchau pro povo lá. Sou uma gata brava e estressada, velhinha. Vai lá, vovó. Boa noite.
para quem está chegando. Mas vamos continuando. Então nós estamos falando da igreja de Laodiceia, né, que representa a gente, e Jesus ele nos aconselha, né, a abrir os nossos olhos para a nossa realidade espiritual, abrir a nossa intimidade e entender que nós precisamos ainda de mudança, de melhora, de transformação, que nós não estamos tão bem, né, quando nós imaginamos estar. Não quer dizer que a gente está ruim não, tá, gente? Quer dizer apenas que nós temos que ser um pouco mais realistas quanto a nossa caminhada espiritual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, lembra aqui da maçaneta, né? Entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Então nós estamos Jesus está na nossa porta. Isso também é muito interessante, né? Apesar de Jesus dar uma chamada na gente no início, olha o que ele fala pra gente, que está na nossa porta. Né? Tem uma frase que eu gosto muito dos amigos espirituais, falam que Jesus está ao alcance das nossas mãos, desde que a gente estenda elas ao nosso próximo. Né? Se a gente estender a nossa mão para o próximo, a gente encosta em Jesus. Né? E ele fala que ele está muito próximo, por quê? Porque ele sabe que são pequenos ajustes que nós precisamos para poder, né, conquistar aquela integração espiritual que a gente está querendo tanto. Conquistar a integração espiritual com o amor divino. Né? Olha só. Aquele que vencer, eu o farei sentar comigo no trono, assim como eu mesmo também venci. Olha que interessante, aqui Jesus fala de evolução. Né? Se Jesus venceu, é porque em algum momento ele não estava vencendo, ou seja, tem um processo de aprimoramento aí. Ele fala assim como eu mesmo venci. Olha que interessante. Né? Assim como Jesus fez a sua caminhada espiritual, né, ele está falando que a gente vai conseguir também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então ele termina aqui, né, com um termo bem simbólico, falando assim, ter ouvidos é capacidade de entendimento, tá, gente? Então aqui parece que ele está falando um monte de bobagem, mas não, ele está falando, né, para momentos da nossa história, pelos quais todos nós passamos, né? Desde a primeira igreja até a última aqui, que é a igreja de Laodiceia, que é o momento espiritual que nós estamos vivendo. Um momento onde nós precisamos, né, perceber as nossas fragilidades, entender aquilo que nos falta, valorizar as nossas conquistas, porque Jesus está à porta. Jesus está batendo na nossa porta com a proposta de regeneração espiritual da terra, de transformação, de mudança, de renovação. Né? E esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, coronavírus, medo disso, medo daquilo, polarizações, é o momento que Jesus está batendo na porta. Então vão passar o colírio, vão vestir a roupa e vão comprar o ouro de verdade. Ou seja, vão enxergar melhor, vamos colocar intenções puras no nosso coração e vamos comprar verdadeiros valores nas mãos de Jesus. Ouro provado no fogo. Pessoal, né, nós terminamos aqui o capítulo 3. Ah, tá. Não consegui compreender o termo vomitar-te-ei. Né? Quando você põe a água morna na boca, né, o que acontecia? A água morna é uma água ruim de beber, né? Então, assim, quando Jesus fala que vai te vomitar, o que ele quer dizer? Que ele vai te jogar fora. Se a gente se manter só na aparência, porque aqui no início, o que ele critica, né, gente? Vamos observar. Jesus, no primeiro momento, ele critica o quê? Vocês estão se achando demais. Tá? O recado de Jesus, vamos simplificar aqui da igreja de Laodiceia. Vocês estão se achando demais e eu recomendo que vocês comecem a fazer uma autoanálise aí para modificar o que vocês precisam. Né? Porque eu amo vocês e eu estou repreendendo porque eu gosto. Porque se vocês continuarem se achando demais, eu vou cuspir vocês para fora. Ou seja, eu vou botar vocês não vão ter mais o papel espiritual que vocês estão achando que vocês vão ter, não. Tá? Então, o vomitar-te-ei, né, seria isso, da boca para fora. Tá? Vocês não vão continuar sintonizados comigo. Tá bom? É nesse sentido que Jesus fala. Né? Me assentei com meu Pai no seu trono. Né? Assim como Jesus está falando assim, que assim como ele fez o processo de evolução dele e assentou-se com o Pai no trono, isso é um simbolismo, tá, gente? O trono é o símbolo do poder, do controle. Né? Então, quando o espírito chega no nível do Cristo, ele adquire, né, um controle, um poder sobre si mesmo perfeito. Ou seja, ele não é dominado por mais nada. Quando Jesus veio na Terra, nada dominava Jesus. No sentido assim, ele tinha, né, controle de tudo. Então o que Jesus está falando? Se você vencer, você vai fazer igual eu fiz. Você vai se sentar no trono, ou seja, você vai ter o comando da sua vida. Você vai ter o comando sem ter interferências negativas que possam, tá, te dominar. É isso que é a referência do trono. Não é trono de ouro, né, que a gente acha. Não. O trono é a representação do poder sobre si mesmo, do autocontrole.
que é o que a gente tanto busca. A roupa branca, o branco é a pureza, né? Então vestir roupas brancas quer dizer que se nós estivermos com a pureza das nossas intenções, nós não vamos ser pegos nus. Jesus fala assim, que a gente está nu, né? Assim, ó, vocês estão nus. O que isso quer dizer? As suas intenções estão sendo vistas, o que vocês querem de verdade está aparecendo, né? Vocês estão pelados, vocês vão passar vergonha, tá? Você está fazendo caridade aí, ó, mas essa caridade sua, você está peladinho aí da Silva, né? Então veste uma roupa branca, ou seja, modifica o cerne das suas intenções, porque intenção é tudo. E o Kardec trabalha isso lá com os espíritos, lá no livro dos espíritos, né? Quando eles falam assim, intenção é tudo. O móvel das ações é tudo, né? Ou seja, aquela frase de que o inferno está cheio de boa intenção, mas tá mesmo, que os espíritos de luz estão cheios de boa intenção, está tudo indo para o inferno lá para poder salvar o pessoal, para resgatar, né? É a reforma íntima. Jesus está nos convidando a fazer a reforma íntima. Né? Ainda tá falando, e ele ainda fala de maneira bem esperançosa, porque ele está na porta, ele está coladinho com a gente. Né? Nós estamos muito próximos. Quando ele fala assim, eis que estou à porta e bate, você vê que ele não fala isso com ninguém. Né? As outras igrejas, ele não estava na porta batendo. Aqui é tipo assim, eu já estou aqui, eu estou encostando em vocês estão quase lá. Falta só um empurrãozinho. Né? Só vocês começarem a se acharem um pouco menos, baixar a bola, né? Começarem a valorizar o positivo que vocês têm e seguirem os meus conselhos aqui, ó. Veste uma roupa, intenção de pureza, né? Compra valor verdadeiro, ouro, né? Bota o colírio no olho para se enxergar melhor, botar o colírio no olho, enxergar melhor. Vem aqui na minha cabeça agora, aqui, ó. Parar de ver o defeito dos outros. Bota o colírio no teu... Lembra? Não tem a trave, o argueiro? Então Jesus já está limpando. Ó. Você já está no ponto que já tirou a trave, o argueiro. Agora é só botar um pouquinho de colírio para a gente parar de criticar o nosso irmão. Aquele que pensa diferente. Aquele que entende diferente. Né? A pretexto da pureza doutrinária ou lá massacrar as ideias dos outros. Botar o colírio. Né? Então, é o que está faltando para a gente. Então nós estamos ali no finalzinho. Né? Nós estamos na reta final. Mais alguma questão, gente, que vocês queiram falar? Vamos aproveitar, você pode até perguntar dos outros capítulos anteriores, tá? Na minha está unguento. É a questão da tradução. Ó, é que eu achei que a gatinha estava vomitando na minha cama aqui. De vez em quando ela prega essa peça aqui. Unguento e colírio é questão de tradução, porque eu estou usando a Bíblia da Igreja Católica, tá? Normalmente a Bíblia da Igreja Católica, a Bíblia aqui da Edições Paulinas, né? A Bíblia com o Lucas. Velhinha, de tanto ser estudada aqui, mastigada aqui, essa Bíblia aqui que o Lucas me ensinava o Evangelho nela. Nossa, boas lembranças demais. Eu lembro quando eu comprei, abri lá no início. Né? Aí nós fomos lá, ó, toda surrada aqui, ó, Gênesis capítulo 1. Aí ficava lá escrevendo a Bíblia. Oh meu Deus. Tá? Boas lembranças. Mas assim, é questão de tradução, tá bom? Isso é o mesmo significado. Né? É um remédio para os olhos. Tá? Continuando. Eu tô até meio perdido aqui, gente. Eu viajei aqui. Amar igual respeitar, com certeza. Respeitar é manifestar amor, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente ama dominando, né? Dominar não é amar. Dominar é cruel, é doloroso, né? É infligir ao outro a nossa vontade. Jesus não faz isso com a gente, é para pensar nisso. Os espíritos de luz eles não nos dominam. Os pitrevosos querem mandar em todo mundo. Se eles pudessem, eles faziam lá uma pirâmide lá de poder absoluto. Os espíritos de luz não, eles não querem saber de poder. Né? Depois da igreja de Laodiceia, vem o capítulo 4 do Apocalipse. Né? O trono divino e a corte celeste. Aqui, ó, nós vamos falar aqui daqui a pouco. É a comunidade dos espíritos redimidos, né? Que o Emmanuel fala pra gente lá no livro A Caminho da Luz, que são nada mais nada menos que o governador do nosso sistema solar, né? E os 24 governadores dos mundos que orbitam no nosso Solzinho. Lembrando que não são só os planetas, tá, gente? Algumas luas são consideradas mundos também. Né? Você pega lá Europa, Titã, Gamínides, né? Só que eu estou lembrando aqui algumas luas aí dos planetas gasosos que são, né, mundos, né? Algumas até têm atmosfera, coisa e tal. Né? Nós vamos falar, são os 24 anciões, que é a comunidade dos espíritos remidos. Emmanuel fala assim, né? Das quais Jesus é um dos membros iluminados. É assim que o Emmanuel fala, ele fala bonito. Emmanuel tem um negócio de romano, né? Senador romano, imagina o romano, né? O Emmanuel lá no Senado, lá fala assim, César, né? Com aquela voz baritonada, né?
Nós aqui não temos voz baritonada. Mas na semana que vem nós vamos entrar, tá? No capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos falar disso. Se der, nós entramos no capítulo 5. São 2 capítulos pequenininhos, tá bom? O diabo lançará alguns de vós nas prisões. O que acontece? O diabo, né, é o inimigo, o adversário das ideias espirituais. Prisão é aquilo que nos limita. Né? O que é prisão? Prisão tem a prisão exterior e tem a prisão das ideias. Ou seja, os adversários espirituais muitas vezes nos lançam na prisão. A prisão pode ser um vício. Pode ser um conceito errôneo que eu não desagarro daquilo. Então eu estou aprisionado naquela ideia, eu estou aprisionado naquela forma de ver, eu estou aprisionado num conceito. Né? E o conceito e a prisão normalmente tem a ver com a minha tentação. Ou seja, eu tenho um preconceito muito forte em alguma coisa, aquilo me domina tanto, que eu posso dizer que eu estou algemado naquilo. Então são essas que são as prisões que o diabo nos lança. Não é o diabo, né? Espírito, não existe, né? A gente sabe muito bem. Né? Mas é no sentido que a gente está preso. Né? Muitos de nós estão presos. Mesmo aparentemente soltos. Principalmente, gente, os líderes. Os líderes religiosos, né? Os líderes políticos. Se a gente for analisar, muitos deles estão presos nas suas próprias concepções, nos seus medos, presos nas suas ideias doentias, presos nas suas fobias inconfessáveis, né? Presos de pânico, de medo. Né? Tem uma frase que eu gosto, que eu lembro muito, né? Que é o maior medo do poderoso é perder o poder. Né? Então, quem adquire um poder, né, ele começa a ficar paranoico. Isso é uma prisão. Tá? Os líderes religiosos começaram. Né? Por que eles atacaram Jesus? Jesus foi muito atacado exatamente porque Jesus, na cabeça dos poderosos, ia tomar o poder deles. Né? Qual que foi o processo obsessivo para fazer o Herodes um assassino de crianças? Né? O Herodes é um cara desequilibrado. Né? O rei Herodes o Grande, né? Que construiu o templo. Né? Um cara religioso. Né? Mas ele mandou matar todas as crianças da região de Belém e de Nazaré. Por que ele fez isso? Medo de perder o poder. Porque a profecia que passaram para ele falava que ia nascer um rei. Né? Se ia nascer um rei, o que ia acontecer com ele? Que era o rei atual, ia sobrar. Né? Então, medo de perder o poder o transformou num assassino. Porque ele matou até os próprios filhos. Em outros episódios, não no mesmo, mas ele mandou matar os filhos. Né? Então, o medo que fez o Sinédrio, né? Pelo menos parte do Sinédrio, porque alguns eram amigos de Jesus, mas não estavam presentes, condenar Jesus à morte. Porque eles falavam que os romanos, né, iriam vir destruir todo mundo, porque Jesus ia causar uma revolta. Eles iam perder o quê? Poder. Né? Medo, né, que fez o quê? O Império Romano tomar o cristianismo para eles. Por quê? Porque eles estavam com medo que o cristianismo ia virar. Herodes, a gente não sabe muita coisa da história espiritual do Herodes, né? Porque, assim como César, Herodes é o nome de vários reis, né? Então, na época de Jesus, só na época dele tinham 4, né? Que é o Herodes o Grande, que é aquele que matou as crianças, né? Depois veio o Herodes Antipas, que era um Herodes que matou o João Batista, que era filho desse, né? O Herodes o Grande morreu. Aí o filho dele virou, né? O rei de Israel, né? Na verdade o rei da Galileia, né? Mas isso aí detalhe. Foi o que matou o João Batista. Depois teve um outro, né? Que era o Herodes Agripa I e o Agripa II. O Agripa II foi um que até ficou interessado no que o Paulo de Tarso ensinava. Né? Que o Paulo falou assim, quase que eu vi, ele virou para o Paulo e falou assim, quase que eu vi um cristão aqui. Né? Eram quatro reis ali que aparecem na Bíblia e são personagens diferentes. Como eles têm o mesmo sobrenome, né? As pessoas acham que é a mesma pessoa, mas não é, são 4 reis diferentes. Tá? Mas a gente não tem notícia espiritual desses personagens, infelizmente. Né? Deus abençoe ele onde eles estiverem. Espero que esteja melhor, né? Porque, né, 2000 anos aí deu para melhorar um pouquinho. Os povos antigos não tinham nossa visão sobre a infância. Em que sentido que você está falando, meu amigo? Aproveitar que nós temos um tempinho ainda. Nós temos 5 minutos. Você está falando sobre em que sentido da infância? Aí você escreve para nós que a gente tenta trocar ideias. Né? Se você está falando do respeito, do cuidado que a gente tem com a infância hoje, é bem diferente. Se a gente pegar, por exemplo, a geração dos nossos avós e a gente já vai ver que tinha muita diferença. Né? Na época dos meus pais, né? Quando os meus pais eram crianças, por exemplo, as crianças podiam abrir a boca para falar nada. Né?
Criança tinha, né, tinha lá, tem até um ditado chinês lá da mãe tigresa, né, que é um trem maluco lá da China lá, né, que fala que a criança tem que ser vista e não ouvida, né? Então, assim, respeito e cuidado da criança sempre ter por causa do afeto, né? Que é a questão da afetividade. Mas a criança ter algum tipo de direito, né? Isso é novidade na nossa história, tá? Porque, né? Tinha que ser tratado como um adulto em miniatura, tá? Dessas cartas, a de Laodiceia é a mais importante. Olha, não diria que é a mais importante, porque é um conjunto, né? Na verdade, aqui nós vamos ver uma evolução desde o cristianismo primitivo, para, né, os primeiros momentos da igreja, a Casa do Caminho, depois a igreja cristã nascente, o início da igreja católica, a igreja católica da Idade Média, né, o movimento de reformas protestantes e, no final, o movimento de espiritualismo cristão, que é o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Apesar de que ainda existe, né, vários, né, que ainda estão nos outros momentos. O que acontece é que a Laodiceia é mais próxima da nossa realidade. Vamos dizer assim, o recado de Laodiceia é para a gente hoje. Os outros recados servem para a gente? Servem, né? Porque nós temos que observar onde que a gente caiu, onde que a gente levantou, né? Porque nós somos herdeiros espirituais da igreja evangélica, da igreja católica, do judaísmo, né? Do politeísmo. Tudo isso está dentro da nossa história espiritual, né? Então, antes da gente criticar qualquer forma de religião, nós temos que lembrar que nós também já tivemos lá, né? E que amanhã nós vamos estar em outra e nós podemos estar aqui criticando o que nós estamos fazendo hoje, né? Então, nós temos que, né, lembrar que existe um encadeamento, né? Então, nós todos estamos aprendendo com as questões espirituais, né, a cada dia. Mas, meus amigos, né, o nosso tempo aqui, pelo que eu estou vendo, né, faltam 3 minutos, né? Então, para a gente não correr o risco aí de perder aí, né, a gravação. Queria agradecer a todos, né? Lembrar que semana que vem nós continuamos. Na terça-feira nós temos nosso estudo de mediunidade, né? Vamos dar continuidade ao estudo de mediunidade, né? Aceitamos sugestões de temas para estudo, né? Na terça-feira, terça e quarta é dia de mediunidade. Na quinta-feira nosso estudo de evangelho, né? Enquanto nós estivermos aí com essa pandemia aí, né? Com essa limitação, nós vamos estar gravando aí tudo, se Deus quiser, se Deus nos permitir, tá bom? Vamos pedir a Jesus para nos abençoar, para nos envolver com muito amor, com muita luz. Né? Vamos pedir aí aos amigos espirituais para asserenarem o nosso coração, a nossa mente, nos tornando portadores das sementes do bem, da amizade, da confiança. Que possamos estar envolvidos nas melhores vibrações, atendendo, agindo, fazendo o nosso melhor, confiantes em Jesus e no seu amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos salvar o vídeo, colocar lá no IGTV, né? E lembrando que a gente está colocando também no YouTube, tá? Os vídeos, apesar que está com um pouquinho de atraso, mas nós estamos colocando todos os vídeos aqui, né, no nosso canal no YouTube, Amigos do Caminho, né? A gente pede para nos ajudar a divulgar, né, esse trabalho aí que nós estamos fazendo. Muita paz, muita luz. Muito obrigado a todos mais uma vez. Boa noite, Álvaro. Até a próxima.